Boa tarde, bom dia, boa noite! Bueníssimas! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave! Isso aí, muito bom! Mais um dia especial hoje, temos um grande convidado novamente, mas antes de tudo, boa noite, Caio e Camarão. Boa noite, Reginho. E aí, galera? Boa noite, galera. Bom voltar, mais um episódio. Welcome back, Cameron. Isso aí. Né? Cameron, tava minerando Bitcoin, né? Era a vez dele agora. Minerando Bitcoin, voltou. Eu quero saber né, quando cara? eu vou minerar Bitcoin. Comprou na baixa e Vendeu voltou. na baixa, mais baixa ainda. Os caras estão ganhando dinheiro e eu não tô minerando, velho. Tô preocupado com isso daí. Antes de apresentar o nosso querido, maravilhoso convidado, eu queria pedir pra todo mundo uma coisa muito importante. Você sabe o que é, né, Caio? Puta, cara, ajuda a gente a continuar aqui, né? Isso aí. Clica no sininho. Aperta o botãozinho. Aperta o botão, curte lá, cara. Pô, obrigado pelas interações, Toca a sinaleta. né? E vamos que vamos, né, cara? isso aí. Vamos Tá fazer muito- o negócio gerar, Tá muito legal. legal, tá muito bacana, cada Pede vez pra sua crescendo. vizinha ligar, pede pra sua vizinha tocar a sinaleta também. Temos uma comunidade amigos. no WhatsApp agora. Agora temos uma comunidade no WhatsApp, Pra né, trocar cara? ideias, falar sobre convidados, sobre temas. Sugestões de pauta. Todo Mas tem mundo isso, que é. tiver o interesse e quiser participar, é só me procurar via Instagram, do Beyond the Cave, ou me mandar mensagem. A gente vai aumentar cada vez mais isso para conseguir produzir mais conteúdo para todo mundo e continuar nessa interação bacana. @ Beyond the Cave PDC, tanto no Insta quanto no YouTube. YouTube, se inscreve lá, galera. É facinho, resolve o problema e ajuda a gente. Ô, Reginho, eu certo? quero uma camiseta bonita dessa aí. Como é que faz, cara? Cara, boa. Temos 3 camisetas aqui. Vou ver. Pega aí uma aí, Camara. Vamos mostrar. Olha lá. Essa camiseta, mostrando só a fachada dela. Aqui, ó. Temos as 3, tá? Todos os tamanhos aí, para Coisa quem linda, quiser hein? Coisa linda. apoiar a causa. É algodão pima E isso se vestir muito bem, É né? algodão pima? O que é? Quantos Cara, fios? 1000 acho fios? que eram uns 800, cara. 800 fios. 800 fios Cara, aí. foram umas 75 virgens sírias pra ter isso aqui, né? Então, galera, por favor, entre em contato também via Instagram, tá? É promocional, cara, preço de custo aí, um pouquinho a mais, só pra gente conseguir pagar a luz. É só falar comigo, tá bom? Então vamos apresentar nosso querido, amado convidado, Bruno Brambila, formado em publicidade pela Unesp, lá na nossa querida São Bernóia do Campo. Eu tenho dito pro Camarão recentemente que eu acho que ali é o final do arco-íris, cara. O Leprochal mora ali perto, cara. Porque tem uns caras. Só tem, nego. Tem pote de ouro, diferente, tem algum cara. pote de ouro, é isso? Puta, cara, tamo procurando, né? Então cara? procura, então vamos continuar. Também é conhecido como São Berlondon. Londres. São Berlondres. São Berlondres. Que o Fog é famoso. Fog de lá é maravilhoso. Bruno Brambila é mestre em marketing pela UCD Michael Murphy Business School na Irlanda, pós-graduado em Big Data pela Universidade de São Paulo, atual CDO Chief Data Officer da Sunset DDB, professor de MBA de Digital Data Marketing na FIAP, fundador e CEO da Datalogando, que é uma empresa que mexe com o que a gente vai falar muito É isso aí. Exatamente. agora, certo, meu amigo? Então, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Reginho, Camarão, Caião, obrigado aí, cara, por me receber, falar um pouquinho de dados e filosofia, que eu acho que vai ser um tema diferente do que eu tô acostumado, cara. Então, vai ser no mínimo curioso. Eu acho que a gente vai fazer um mix bem legal aí. Mas o currículo é bacana, né? Minha mãe fica orgulhosa, cara. Porra, Minha mãe fica orgulhosa, você, né, pô, cara? meu, eu só queria saber o que você fez na Irlanda que você perdeu muito cabelo lá. A água de lá não ajuda, a Guinness também. A água de lá é complicado. O seu problema sempre foi o home office, né? Porque agora você tem dado em casa, né? Puta. Eu acho que é assim, cara. Eu acho que essa Muito boa. Essa piada, cara, eu essa trabalho piada. com dados há algum tempo. Foi a Você primeira faz vez faz que me tempo fizeram que essa você tem piada, dado, cara. então, Mas, né? Faz tempo. mas antes ele trabalhava mais com programa mesmo. Eu parei de programa e comecei a ter Parou dado com o em casa. programa, mas continua. Vamos começar então. Me fala uma coisa, meu amigo. Vamos lá. O que é esse tal desse Big Data que tá todo mundo falando?
cara, você abre da parte médica, da parte de educacional, marketing, meu, amigo, é Big Data pra lá e pra cá. Explica pra gente aí, o que é isso, cara? Legal, acho que entrar no termo de Big Data é super importante pra gente começar a trazer alguns conceitos. Hoje em dia a gente ouve muito as pessoas falarem, Big Data, olá, dados é um novo petróleo, sabe? Porque a partir do momento que você consegue ter os dados, minerar seus dados, você vai gerar informação. Big Data nada mais é do conceito onde trabalha veracidade, velocidade e são os 3 Vs. São tanto V que já criaram 5 V, 6 V. Veracidade, velocidade e volume de informação. Quando a gente fala de dados, há muito tempo atrás, por exemplo, meu pai é formado em processamento de dados. A gente não está falando de alguma coisa muito recente. Tinha uma faculdade disso, né? Tinha. Acho que as grandes faculdades lá atrás tinham a faculdade de processamento de dados. E é engraçado, porque meu pai tinha uma empresa sobre isso e eu falou, Bruno, por que você não vem para a área de dados trabalhar comigo? Eu falei, você está louco, pai. Quero fazer comunicação, né? Então acho que é engraçado esse ponto. Então, assim, dados sempre esteve aí. Só que a vertente que a gente tem hoje é que começou a se descobrir novos caminhos, novas possibilidades com o dado. Antigamente era muito caro você armazenar dados. Era realmente um armazenamento caro, então para você ter as informações era muito caro. Com o passar dos tempos, as pessoas começaram a interpretar que falou, peraí, dado não é só que ele está trazendo uma informação sobre você, ele traz uma informação sobre o seu comportamento, o que você faz. A gente tem um lado estatístico para falar sobre predições. Enfim, tem uma gama muito grande hoje que a área de dados ela contempla não só o Big Data, né, que é um termo hoje muito usado recorrente para a gente falar sobre o volume de informações, tá? A gente também tem machine learning, a gente também tem estatística, a gente também tem analytics. Então, hoje a área de dados, eu tendo a brincar que é uma área democrática. Porque eu, por exemplo, eu sou formado em publicidade, como você mesmo falou. Você mesmo falou, não, como é meu currículo, né? Que você mencionou. Como trabalhei pra cacete pra poder entregar pra ter esse hard skill aí. Você falou que eu sou publicitário. Então, acho que o ponto é... Eu fiz uma migração de carreira, então, da mesma maneira que eu, publicitário, fiz uma migração de carreira para trabalhar na área de dados, entender e ter essa possibilidade de trabalhar nessa vertente, eu vejo muitas pessoas em muitas áreas também entrando nessa área de tecnologia, que é tecnologia e inovação, que a gente pode considerar também. Então, hoje o Big Data, ele traz essa versão da gente trabalhar diversas informações sobre o seu consumidor, sobre você, sobre a sua marca, sobre suas campanhas e a gente conseguir tangibilizar isso em informação. Se a gente puder resumir de uma maneira rápida. Lindo. Acho que foi bem extenso, bem claro. Me deu a impressão que você falou que a gente migrou, saiu dessa ideia de processamento de dado enquanto hard data. Hard data, exatamente. E vai para o metadado. Ou a tendência é essa, quer dizer, trabalhar o dado. Hoje já tem um conceito que se chama de small data, porque hoje a gente tem o big data e a gente tem o small data. O small data, o que acontece? Tem coisas que a gente vai... O meu comportamento, o que eu falo é diferente do que eu faço. Acho que vamos partir desse princípio. O que eu faço, eu estou pegando através do Big Data. Tudo que eu consumo hoje no meu celular, onde eu vou, onde eu não vou, se eu ligo um aplicativo, se eu desligo um aplicativo, se eu permito compartilhar minhas informações, é tudo a gente está falando de Big Data. Então as informações estão aí, a partir do momento que você trabalha essas informações, você consegue tangibilizar em novos comportamentos, novas oportunidades para tomar. E tem o Small Data, que é o que a gente praticamente são muito mais, menos o meu comportamento e mais o que eu falo. Então, assim, talvez eu queira entender uma visão que eu não tenho claro isso daqui, eu posso perguntar para você, que é uma parte mais qualitativa dessa análise. E a gente começa a entender um pouco esse cenário. São tipos de dados diferentes, é isso? Isso. É que dado a informação, se a gente partir desse princípio. Só que tem informação que é coletada, que você não precisa me dar, se eu já tenho uma permissão para pegar a tua informação, e tem outra informação que eu pergunto para você, que é uma informação coletada, que a gente pode chamar de small data. Perfeito. Eu tinha visto uma divisão que eles faziam dos dados, dos tipos de dados, como sendo uma parte de dados social data, personal data e... Ixi, a gente fica aqui até amanhã falando de tudo quanto é... E dados que, teoricamente, você usa para empresas, entrepreneur data. E isso muda, não? Depende do teu objetivo. Então, por exemplo... Se você tiver um comportamento social e eu quiser entender teu comportamento social para criar um persona, por exemplo, para mim faz sentido. Se eu quiser entender um comportamento... Sem querer te cortar, claro, porque eu sei que você falou uma palavra-chave e como a gente está falando um monte de gente, você podia explicar o persona? Persona. É você descobrir, quando a gente trabalha com muitos públicos, eu acho que é legal esse ponto para realmente tangibilizar, porque é o que acontece. A gente está falando vamos pegar uma marca como exemplo, Coca-Cola. Então a Coca-Cola ela tem a persona dela. O que é a persona dela, por exemplo? Quem que é o público que ela tende a alcançar? Ela deve ter diversos personas porque ela tem diversos produtos. Mas vamos pegar a Coca-Cola normal, sem ser zero, sem ser nada. Ela deve ter o persona dela que pode ser um público de
15 a 26 anos, homem, mulher. Então você tem que trazer essas definições, características Epidemiológico. pessoais. Isso, exatamente. Você tem que trazer umas características... Ecológico até mais, né? Porque você está vendo o ambiente todo ali que ele está, né? Mais até que epidemiológico, porque... né? É ecológico, ali onde como ele se relaciona com o meio, além dos dados propriamente e você epidemiológicos. ter essa informação de persona te tangibiliza, ou te facilita você conversar com aquela tua massa. Porque aquele persona ele nada mais é do que traduzir uma informação de comportamento do teu público. Entendeu? De maneira... rough. Isso é perfeito. É isso. É só para o pessoal entender, porque você falou uma coisa, estava falando disso e falou da persona. Eu te cortei, desculpa. Vamos voltar para onde você estava como persona. Tá. Eu te cortei para falar e a gente estava falando. Não, tranquilo. Então, assim, essas informações, elas conseguem corroborar com o teu persona. Então, tudo vai depender, Regis, do teu objetivo. Então, se o teu objetivo for interpretar comportamentos, você tem que entender um pouco mais do teu persona. Mas se o teu objetivo for interpretar vendas, você tem que entender comportamento de vendas. Tudo no dados, cara, assim, é o que eu falo, cara. Tudo que pode ser metrificado pode ser tangibilizado. Então, você pode trazer uma campanha, você pode trazer informações, você pode trazer predição de comportamentos. Por exemplo, nós estamos em 4 pessoas aqui. Talvez vocês dois tenham o mesmo comportamento e comparem... Opa, qual cerveja quase, cara? Já tomou pouco. E aí o que acontece? Talvez vocês dois compartilhem a informação comigo, mas o Caio não compartilha. Como que eu consigo pegar a informação do Caio? Através de estatística. Se eu interpretar que vocês têm um comportamento demográfico, se eu interpretar que vocês têm um comportamento... você compartilhou algumas informações comigo, mas vocês têm uma perenidade. Eu posso colocar ele, por exemplo, no mesmo cluster que vocês e fazer o mesmo trabalho que pegar os dados de localização do GPS do seu celular. Você não tem do seu, mas tem o meio do Regis. Exato, mas eu até sabendo dele, sabendo onde ele mora, por exemplo. Eu sei que vocês moram mais ou menos na mesma região, tem mais ou menos a mesma idade. Eu falo, putz, eu faço um trabalho que eu consigo predizer e falar, ele pode ter 88% de chance de estar nesse cluster, por exemplo. Então, assim, da mesma maneira que ele não compartilha a informação comigo, já não é essencial para você fazer a sua análise, né? Não é essencial, mas eu preciso te trazer de volta para comunicar com você. Então, eu começo a trabalhar probabilidades. Então, mais ou menos isso. É meio que essa história de internet das coisas aí. Também entra nessa internet das coisas também, cara. É um outro capítulo também, isso daí, que cara, quando a gente entra em tecnologia, eu amo, tá? Que bom. Deu match. Se a gente for falar de internet das coisas, é uma outra vertente, capitaneada também pela informação, pelos dados, só que aí a gente entra numa outra vertente, mas também tem esse foco. Também. Me diz uma coisa, todo mundo que eu falo... que mexe do ponto de vista médico com Big Data, tecnologia, ou agora tem surgido algumas aves raras aí, médicos que fazem essa parte, né, de inteligência e migram para essa... Ainda muito pouco, mas a gente já começa a ter alguns expoentes e tal. Com todo mundo que eu falo, os caras falam assim... e aí, poxa, como é que a gente começa, por exemplo, eu tenho um hospital numa cidade no interior... uma cidade, sei lá, de 300 mil habitantes, onde... 300 mil é grande, né? Sei lá, 100 mil habitantes, uma cidade, e que, sei lá, o secretário de saúde ouviu falar de Big Data, e ele pode ou não ser médico, e ele falou, cara, tem dados aqui importantes de saúde pública que eu gostaria de analisar, ou poder tomar uma decisão baseada em dados e tal. Então, tem vários cenários como esse. E com todo mundo que eu falo que mexe com isso, fala assim, cara, o primeiro passo, quando você vai tentar estruturar esse ambiente, é você ter um engenheiro de dados, né? Então, assim, qual que é o papel do engenheiro de dados na construção de um ambiente assim, do arcabouço para você coletar? Por que tipo, eu enquanto médico, né? Então, assim, eu não posso lá pegar os dados, tal, não sei o que, aí eu compro de você o algoritmo, vejo no Google como é que instala no negócio, rodo análise e tal. Por que eu tenho que ter, para ter uma qualidade, para poder ter uma constância, qual que é o papel do engenheiro de dados nessa cadeia aí? Legal. Esse é um ponto, primeiro ponto, acho que é interessantíssima a sua pergunta quando a gente fala de engenharia de dados. Mas tem um ponto que eu queria só trazer, porque quando a gente fala de dados, por exemplo, você precisa ter um engenheiro, eu nunca vou conseguir trabalhar meus dados. É o que eu falo e brinco com todo mundo. Você tem um Excel, você pode trabalhar com dados. Sim. Entendeu? Você precisa do engenheiro quando a gente está falando de um zilhão de informações e cruzamentos de bancos de dados. Por quê? A função do engenheiro no final do dia
É ele fazer uma arquitetura, ele fazer uma engenharia onde ele faça cruzamento de informações de diferentes bancos de dados. Por exemplo. Entendi. Tá? E eu pego, por exemplo, o sinal vital da enfermeira. O paciente chega no pronto-socorro, aí eu pego a enfermeira que fez a triagem dele, os dados dela, aí do médico que atendeu, o resultado do laboratório, do tempo de internação dele, com o custo do convênio. Você tem que cruzar todas essas informações para saber que essa pessoa eu caio. Entendi. Por exemplo. E quem faz esse caminho é o engenheiro de dados? É o engenheiro de dados que vai fazer uma arquitetura, vai fazer uma engenharia para garantir que a informação chegue com qualidade para você. Porque não adianta eu cruzar a tua informação com a do Regis que eu já tenho dado sujo. Você ter dado sujo, você não tem nada. É viés, né? É o viés. Aí a gente entra nesse cenário do viés. Porque eu tenho tua informação, mas eu pego, sei lá, fiz algum problema na minha estrutura que eu peguei todos os teus... Vamos lá. Peguei o nome do Regis, mas está o restante toda a tua jornada. Não faz sentido nenhum. Tem que ter o olhar do cara que é o técnico, do médico, para ele conseguir saber qual dado que ele vai cruzar com qual. Porque às vezes o cara dá um número... Assim, não é. E sendo bem claro, é essa interação mesmo. Mas o médico... eu não sei se eu fui claro quando eu estava falando, mas exatamente essa era a posição. Concordo. O médico, você quer construir uma cadeia de cuidado? Era essa a minha pergunta. O cara sempre falou, você tem que ter um engenheiro de dados, talvez por conta disso. O engenheiro de dados, a gente vai olhar porque ele vai montar a estrutura de dados. O cientista de dados, ele vai olhar com inteligência de dados. Acho que bom esse cenário a gente dividir. Sim. Porque você poderia diferenciar e explicar o engenheiro de dados, ele vai construir estruturas de bancos de dados baseado nos bancos de dados ou na possibilidade que você tem de construção de banco de dados. Aí a gente vai para uma área bem técnica. O cientista de dados hoje, ele basicamente é a pessoa que vai começar a gerar as informações, os insights e a relevância para o teu negócio. Então, todos esses pontos que eu comentei sobre, por exemplo, que eu falei lá atrás, interpretar o comportamento do cara, não é o engenheiro que vai fazer, talvez é um cientista. Sim. Entendeu? Que ele vai falar, peraí, o engenheiro construiu toda a estrutura para mim, mas agora estamos olhando para um lado aqui que eu passo essa informação para alguém trabalhar e entender, porque no final do dia, dado é só um dado. Se eu não gerar informação, se não gerar conhecimento. Se eu não tiver inteligência daquele dado. Eu sempre achei engraçado, eu já tinha ouvido esse termo, cientista de dados, e eu sempre fiquei curioso. Um pouquinho de preconceito, inclusive. Né? Porque a hora que você coloca cientista, dá aquele peso. Então, aí eu fiquei na dúvida, porque a gente ouve muitos jargões hoje em dia, e você não sabe se é só o jargão, é para dar valor e não tem nada, ou se tem algo por trás. E você falando, achei engraçado porque ele tem que criar algo, ele cria uma interpretação diferente, baseada em variáveis, baseado em endpoints, baseado no que você quer da vida, todo aquele cenário. Mas coerente. Para quê? Isso, coerente, né? Mas não é o achismo, ele está baseado em informações que ele vai gerar um conhecimento a partir das informações geradas. Mas exato, quer dizer, quem sou eu para falar exato? Eu só estou concordando. Por exemplo, vou pegar esse cenário que você falou, cara. Então pega um grande hospital, uma rede grande. E aí tem o médico que fala, olha, eu quero dado XPTO, chega para o engenheiro de dados. O cientista é aquele que poderia melhorar o que o médico já fez. Faz sentido isso? Faz sentido, não. 100%. Porque ele vai falar, olha, isso está bom, mas dá para melhorar isso aqui. Se a gente buscar XPTO... Porque no final do dia, eu tenho um grande amigo que eu acabei de fazer uma entrevista recentemente com ele. Ele é professor de tecnologia e dados. E ele brincou até numa das lives que eu fiz com ele, que ele falou assim, cara, eu falo para os meus alunos de tecnologia que dados é uma oportunidade para todas as áreas. Porque você, com certeza, você pode trabalhar com dados trabalhando na medicina, porque a tua interpretação vai ser melhor do que um cientista se não tiver o conhecimento das informações que estão chegando até ele. Certo. Então é o que eu falo para todo mundo. A interpretação, tanto que eu dou aula na FIAP, e um dos módulos que eu dou é Data Driven Decision Making. Como tomar uma decisão pautada em dados. E a gente começa a ver, quando você vê um gráfico, interpretação é tudo. É isso. Porque o dado é seco, né? O dado essencialmente, o que é o dado? É o número. É o número. O dado é morto. Exato. Eu achei engraçado, porque tem... E leva a interpretação errada se o cara não souber o que está fazendo. Mas eu achei engraçado. Tem uma coisa muito pitagórica. O brasileiro não tem imaginação gráfica. Quando você tira da pizza, o brasileiro não entende. Cara. Mas posso trazer um tema aqui, vocês vão achar curioso? Existe um livro que chama Como Mentir com Estatística. Já ouviram falar desse livro? Não, mas gostei do título. É maravilhoso, porque o que acontece nesse cenário? A gente pode mentir com estatística. Faz um teste para você ver. Pega jornal e pega qualquer estatística que eles colocam e comecem a avaliar. A média do, por exemplo, se a gente pegar o salário, vamos de 4 pessoas. 3 pessoas ganham 1.000, uma pessoa ganha 100 mil. Por exemplo, tá? É um exemplo do livro isso. Perfeito. Qual que é a média disso? A média vai ser lá em cima, mas não é a realidade. Isso é perfeito. Entendeu? Obrigado. Tem um ex-primeiro-ministro, o único primeiro-ministro judeu da história do Reino Unido, chamado Benjamin Disraeli. E ele tem uma frase famosa que ele fala o seguinte:
existem 3 maneiras que você pode mentir. Ele fala assim, mentiras fantásticas e estatísticas. Porque você pode, e é aquele que fala, né? Segundo estudos, a estatística é tal. Segundo estudos, e hoje a gente vive numa grande celeuma de estudos, né? Não precisamos nem falar do porquê que os estudos estão nisso. E é tudo estatístico. Mas é o que você falou, sob qual ótica? Porque o dado ele não tem moralidade. Não tem, O dado é que nem uma faca. Você pode usar para se alimentar e você pode usar para cravar na cabeça do humano. Exato. Então, assim, você querer dar moralidade ao dado você empobrecer o debate. Quando você fala assim, porra, os números aceitam tudo, você tem que torturar os dados e tal, cara. Então, você está condescendendo com algo que está errado, que não é bom. Mas, simples assim. Mas então, mentir assim, com estatística é bonito. Exato, sem dúvida. Dá um viés de precisão. Isso, né? É o Magister Dictum. É a ideia de se falar assim, olha, o mestre falou isso, é uma argumentação de autoridade. É para você arrogar para si a ideia de autoridade. Exatamente. Baseado nesse dado. Sim, mas vamos ver o dado, porque daí eu preciso da análise crítica do dado. Vamos discutir o dado. Então, primeiro eles podem discussão, mas a gente não chega. Isso é relativamente recente, né, cara? Porque se você vai falar de dados e de, por exemplo, dados pelo menos epidemiológicos, médicos e tudo mais, você partia sempre desse princípio de boa fé, de bom uso dos dados, inclusive o peer review parte disso. Se não for ético, você não vai para frente. Se não for ético, não dá. E a gente vê uma tendência hoje, né? Do uso irrestrito de dados, muitas vezes até criminoso de dados, né? E você tem esse argumento nihilista, né? Calhorda, né? De tipo, olha, aqui nos fins, o importante aqui é você resolver isso. A estatística não presta para nada, no sentido de que ela não traduz a verdade. Se não traduz a verdade, não existe a verdade a ser traduzida, porque o universo é um universo de números. Né? Então essa é a visão moderna, né? Pelo menos de boa parte da população hoje, né, cara? E os caras, assim, chegando nessa seara, eles usam isso para dissimulação até de fake news, né, cara? Nossa. Só para lembrar que nós estamos em ano eleitoral. Você imagina o que vão fazer com os dados logo mais. E manipulação de eleições. E atacar, né? Para atacar outras pessoas, para inibir as pessoas no debate, enfim, né? Não. Tem uma... A gente está falando... A gente está batendo um pouquinho nos dados por enquanto. Vamos falar bem deles logo mais. Estamos batendo neles por enquanto. Não tem a gestão. Não estou defendendo. Eu acho que tem que fazer as duas coisas. Tem que bater e assoprar. Mas o ponto que eu ia colocar, pegando só a eleição, que eu me lembrei do episódio da Cambridge Analytica. Sabe qual que é? É automático você falar de dados e política e não lembrar, né? Não tem como não lembrar do Cambridge Analytica. Então, só como recordando aqui para a gente poder emendar o papo. Então, no Brexit, o pessoal pró-saída utilizou uma empresa chamada Cambridge Analytica que fazia uma análise de dados em rede social. Esse dado extenso, esse dado very big data. E conseguiu, a ideia era achar aqueles eleitores indecisos e o porquê da indecisão para nortear a campanha política a fim de maximizar o efeito do leave. Em tese é ótimo, né? Exatamente, foi exatamente isso. Em tese é ótimo, que é uma teoria, o dado aplicado à teoria política. Exato. Né? Só que em tese, só que é uma manipulação do indivíduo. Isso. Né? Então por isso que eu falei nihilista pragmatista. É um problema. Aí, foi por isso que eu falei. É isso. O dado é coletivista, é isso? O dado não, mas quem quer se aproveitar dele sem... Exato. Cara, genial. Eu vou voltar só um pouquinho, porque assim, a gente começou a falar, a gente falou que você vai colocar isso num hospital de uma cidade de 100 mil pessoas, para você gerir dado, né? E aí me veio na cabeça, assim, isso é uma coisa nova, porque eu dei uma lida, e até que a gente comentou antes, mais ou menos nos anos 2000, 25% dos dados que você tinha eram digitalizados. Muito pouco, né, cara? Hoje, a gente está falando que 98%, 99% dos dados que a gente tem de produção são digitalizados. E a cada 18 meses você dobra a quantidade de dados que é captada. Cara, não sabe o que veio na minha cabeça, sério? Você vai rir mesmo agora. Cara, quem que tá resolvendo essa porra toda? Porque cadê os profissionais? Quem que tá capacitando as pessoas para lidar com isso, entendeu? Como que é esse mercado, cara? Cara, a galera brinca, né? Tipo, fala que é o mercado de mosca branca. Aí, então, não dá? Porque o que acontece? Primeiro que eu acho que existem dois cenários em relação a isso. Dados,
se você falar com qualquer pessoa, é a mesma coisa, vocês são médicos. Quando você é criança, você quer ser médico, porque você quer ganhar dinheiro, não pela profissão. Quando você é criança. Quando você começa a entender vida, você fala, não, cara, eu queria ser médico, por quê? Porque eu ia ficar rico quando eu era criança. Eu não consigo ver sangue. Sabe aquele cenário? É a mesma coisa os dados hoje em dia. Tem muita gente entrando porque dá dinheiro. Hoje em dia, os dados dão dinheiro. Então, assim, você ter esse conhecimento, dão. Só que também traz muito profissional ruim hoje. Então, assim, entre nós, amigos, a gente começa assim, cara, você tem uma indicação de um profissional? Mas, por favor, bom, porque assim, tá entrando muita gente. Eu acho que o mercado traz oportunidade, traz isso. Só que o que eu falo para todo mundo, por que eu criei o Datalogando também? Eu não era o cara de tecnologia, eu era o cara de publicidade. Eu falo para todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas como que é? Todo mundo vê a pinga que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Exatamente. Eu ficava todo dia até 2, 3, 4 horas da manhã, depois da faculdade, porque eu estava fazendo uma pós-graduação em Big Data só com gente de tecnologia e de marketing. Eu não sei codar, eu não entendo, eu preciso entender. Então eu comecei a entender. E para mim eu comecei a entender um processo que para mim começou a ficar fluido. Então eu falei, a partir desse cenário, eu quero explicar para as pessoas o que é e o que não é. Então, por exemplo, a hora que você contrata uma pessoa, ainda assim você vê muita coisa errada acontecendo. Então, o meu objetivo, eu acho que o objetivo que eu penso quando você entra nesse cenário tem muitos dados e como que a gente vai trabalhar isso, mais uma vez, tudo depende do objetivo da tua empresa. Porque eu tenho um problema ainda maior, Regis, que é o cliente não sabe o que ele vai fazer com os dados dele. Não, sim, mas eu digo assim, a gente está numa transição, certo? Tem carreiras que existem hoje que daqui a 15, 20 anos não vão existir mais, e tem carreiras que vão ter milhares e milhares de pessoas trabalhando daqui a 20 anos que nem existem hoje, sim, entendeu? Sim. E como isso é uma coisa exponencial, o Big Data é exponencial, que você acabou de falar. É um caminho sem volta, agora a gente só vai... E você usa para todo quanto é área. Nós estamos nos preparando para esse mercado? O Brasil. Especificamente, eu acho que assim, hoje se a gente falar de um país exemplo de Big Data, de inteligência artificial, a gente começa a olhar, a gente vai falar da China, automaticamente. A China passou... Caralho, deu até um frio na espinha. Voltando a questão dados e política. A China passou os Estados Unidos. E a China, cara, tem um livro que chama Inteligência Artificial, não vou lembrar o nome do autor, depois eu mando para vocês, se vocês quiserem colocar, fiquem à vontade. Eu comecei a ler esse livro, é super curioso, porque a China copia tudo dos Estados Unidos. Sim. Entende? Inclusive a inteligência artificial, e fazem melhor. Então, hoje em dia, por exemplo, até falei... Melhor de qualidade? Tudo, 100%. Isso é uma questão importante. Eles já deram um salto qualitativo em relação aos Estados Unidos? Absurdo. Jesus. Não é aquela pegada chinês 25 de março, hoje, que você entende chinês, o negócio ali que é mais barato, mas que dura menos. Não é mais. Xing-ling. Se você for para um parque hoje em dia, algum parque da China, isso daí são todos eu nunca fui para lá, mas eu sempre pesquiso um pouco para saber. Se você for para um parque lá, você entra no parque, você não precisa ligar teu Apple Watch, você não precisa ligar teu celular para falar que você vai correr. Você está correndo, ele interpreta que você está correndo, na hora que você sai, ele fala quantas calorias você queimou. Olha a inteligência, o nível de inteligência que tem. Entendeu? E isso, obviamente, que a gente vai para um cenário de investimento na educação, que aí a gente entra num cenário um pouco prévio também a isso, porque eles têm um investimento na educação, eles querem pessoas mais inteligentes, mais cultas, porque hoje eles são a grande potência do mundo. Principalmente quando a gente fala de dados, tá? Não, tudo bem, mas eu discordo que o Partido Comunista Chinês queira as pessoas mais inteligentes. Eu discordo. Ele quer, mas desde que ele possa mandar nelas. Então, mas como é? Mas aí ele tá gadizando as pessoas, não tá fazendo elas mais inteligentes. Mas gado é essa coisa de ocidente, né, meu? O importante é você seguir aqui que nós estamos falando. Tá dando tudo certo, tá bom pra você. Sua família não tá feliz, não tá viva? Já tá bom. Eu não deixei você ter o seu único filho? É porque a gente acredita muito na liberdade como fonte de inovação. Concordo. Na concorrência, na iniciativa individual, no indivíduo como grande propositor e benfeitor das coisas, né? Não existe um governo, existe um governo formado de indivíduos. Perfeito. Não existe música clássica alemã, existe Beethoven, existe coisas, então é isso. Sim. E eu entendo que a China, obviamente, deve estar nessa vanguarda através de tudo que acontece e de como as coisas são feitas lá. Mas, cara, eu não acho que esses caras estão preocupados com a educação que eles estão dando especificamente. Se o cara vai estar melhor no final da jornada ou não. E aí eu acho que tem uma questão engraçada, porque assim, a partir do momento que você só copia e você vai ter um nível limitado de liberdade para criar,
você tem um cap. Isso. E eu achei curioso, você falou, você tem um cap na sua capacidade criativa. Será que eu posso falar Perfeito. isso? Então, por mais que eles estejam melhorando o processo, agilizando, muito tal qual um Japão pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Lembra quando a Honda foi para os Estados Unidos, o Japão começou a vender carro japonês dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falam, como é que eles conseguem? Eles tomaram 2 bombas nucleares na cabeça. Como é que eles estão vendendo carro aqui dentro da sede do mundo automobilístico? O Japão na década de 90 era isso. aí, Foi né? isso, exato, exatamente. E eles até falavam, buy American, tipo, não compra japonês, vamos lá. Não adiantou. Você pega, hoje é coreano, né? Já pós-japonês, é coreano e chinês. O japonês até já Mas foi. a Toyota tá aí, né, cara? Sem dúvida, substitui o Fordismo. Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, exatamente. Então, eu acho curioso porque eu vejo eles melhorando, mas e é minha opinião humilde, mas se perguntar se eu vejo eles criando, acho que não. Também não concordo com você. Eles não criam, eles copiam. Deu um suspiro de alívio aqui, velho. Eu fiquei com medo do Mas em termos de tecnologia ou recursos para poder fazer isso, os caras estão lá, programação, os caras... Tanto que foi o ponto que eu falei, eles brigam diretamente com os Estados Unidos, se não já passaram os Estados Unidos, do ponto de vista de inteligência artificial. De mercado. Que é uma vertente dos dados. De mercado. Exato. Tipo, mercado para inteligência artificial e mercado não precisa ir muito longe. Pega 5G, pega a Huawei. Exatamente. Já levou. Ela está sendo impedida de levar por questões políticas, porque por questão mercadológica é o melhor produto que tem na prateleira. Ou estou falando besteira? Não, sem dúvida. Cara, sabe o que seguindo nessa esteira, cara, o que me incomoda muito, como a gente fala aí, né, China e tudo, a questão da privacidade. Ótimo ponto. Do dado, né? Porque pode ser número, mas o Caio deixou muito claro, existe uma ética, né, que tem que ser seguida, e cara, eu fico com muito medo de você ter seus dados simplesmente expostos ou serem usados sem da devida forma, entendeu? Você tem medo? Eu tenho raiva, cara. O cara me liga 8 horas da manhã na minha casa, no sábado, no domingo às 7, sem do nada, pra vender, sabe sei lá telefone, o quê. sabe teu nome, sabe seu telefone. Vida, Tava na Bahia agora, quando eu voltei, chegou no meu celular no e-mail assim: parabéns, Ubirajara, sua compra foi aprovada. Pegaram os meus pontos das minhas milhas, compraram 2 celulares para entregar na Bahia. Meu Deus. E aí vai você converter os pontos de milhas. É um puta de um trampo, 57 senhas, tal, não sei o quê. Eu cheguei, o cara tinha comprado 2 celulares e tudo certo. Como que é essa privacidade, irmão? Eu nunca engordei tanto surfando na internet. Porque toda vez que eu numa página, quer cookie? Quero cookie. Toma cookie. Toma cookie aqui, toma cookie lá. Você só toma eu no tô cookie. tomando cookie. Eu não sei o que eu tô fazendo. É esse o meu medo. Você tá tomando Mas eu tô levando o cookie cada página que eu Você entro. não declina o cookie, você não entra no site. Exato. Mas eu falo assim, beleza, eu vou aceitar esses Mas seus isso cookies. daí tá acabando, tá? Tá acabando? Tá acabando. Até o final do ano a previsão é que o Google já pare com isso. E o que vai ter no lugar do cookie? Vai ter Aí um vai ser muffin? uma outra vez. Que é muffin? Não, porque daí a gente entra justamente um pouco mais nessa privacidade. A partir do momento que você entra no site, o site vai começar a captar a tua informação. E não mais a internet. Que aí eu entrei num outro cenário de CDP, que é... A gente está entrando em... CDP, que é Center... agora não vou nem lembrar. Explica mais ou menos. Mas assim, Esquece, não se atém às siglas e aos nomes. Nem a É que precisões. tanta sigla, cara. Mas tanta sigla. Que daqui a pouco eu lembro, mas enfim. Em relação à privacidade, acho que é um ponto super curioso e interessante para a gente falar. A partir do momento que a gente começou a captar dados, alguém lá atrás olhou e falou: meu Deus, aqui tem ouro. Não é nem petróleo, tem ouro, porque você tem muita informação vindo, não existe uma lei no mundo inteiro regulamentando isso. Vamos começar a captar informação. Quando a gente descobriu que tinha a GDPR lá na Europa, o brasileiro fez o quê? Capta todas as informações antes de entrar na legislação que aí me permite falar com aquela pessoa. E todo mundo captou essas informações. Então hoje, possivelmente, você faz parte de um banco de dados que foi captado antes da... Ou roubado e comercializado na Deep Web. Com né, certeza, cara? que isso também acontece. Então o que acontece hoje? Quando a gente entra no cenário de privacidade de dados, eu sempre trabalho... Aí a gente entra naquele cenário de ética. Porque Sim, assim, claro. eu trabalho com CRM, eu trabalho com dados, e aí a partir do momento de CRM a gente é praticamente disparo. A conexão que eu consigo chegar até o consumidor para poder falar com ele através do dado dele. Entendeu?
Então o que acontece? Você não me passou a tua informação, mas eu mandei um e-mail para você. Eu nunca gostei disso. Nunca. Por quê? Porque a gente está trabalhando, primeiro ponto, a gente está trabalhando sem inteligência. Porque talvez eu peguei uma base ali e joguei para você, cara, tô vendendo um produto que não tenha nenhum fit com você, eu só tô mandando volumetria, mas eu não tô efetivando compra. Você está vendendo, você não está vendendo o seu produto de verdade, né? Você só está vendendo um dado. Você está vendendo você não tá entregando pro teu superior. qualidade. Porque o teu superior vai chegar para você e falar quantos e-mails a gente mandou. Cara, mandei para uma base de 700 mil clientes. É tipo um agiota. Não. Agiota. É o cara do farol na época, nós estamos no ano de eleição, o cara que vai lá dar o santinho no farol, o capitão do mato lá chega para ele, mano, você tem que distribuir aqui 5 mil santinhos em, sei lá, 2 horas. Isso aí. Aí o cara joga lá 3 mil, queima, sei lá, dá um fim em 3 mil, tal, não sei o que, ó, beleza, aqui, ó, tá aqui, ó, 5 mil entregue aqui, pá. E aí a hora que a gente entra nessa privacidade mesmo, o que acontece? Daí entrou a Lei Geral de Proteção de Dados, que está sendo regulamentado um órgão aqui no Brasil para poder trazer toda essa visão. Já temos uma legislação sendo feita, que já entrou em vigor no ano passado, só que ainda tem as ressalvas, que você tem que se adaptar e tudo mais, isso e aquilo. Porém, ainda, eu acho que as empresas, eu sempre trato assim, as empresas que tratam teu dado com respeito, merecem o respeito. As empresas que não tratam o seu dado com respeito, a gente tem que descartar. A gente tem que descartar, porque isso daí faz parte do ser humano. Expurgar, né? Você Expurgar da cadeia. Todos nós somos consumidores. A partir do momento que você tem uma lei que proteja os seus dados, a sua informação, e hoje em dia isso é super importante. Mas o que você faz? Você denuncia? O que você faz? Você pode denunciar. Você pode denunciar, porque já existe o órgão para denunciar. Eu até depois passo o link para vocês compartilharem com a rede. Cara, toda semana tem alguém se fudendo com essa história, cara. Cara, eu vou dar um exemplo. É impressionante, cara. Toda semana. Mas é porque as pessoas ainda não têm o conhecimento, sabe? A partir do momento que é muito novo ainda para todo mundo, entendeu? Eu entrevisto profissionais de LGPD, eu estou aprendendo coisas todas as vezes. Por exemplo, uma prática comum do mercado, que hoje se virou qual é o nome? Isso aqui é base... Nossa senhora, até esqueci o nome, mas é uma base que eu adquiri no passado e eu posso usar. O mercado fala isso. Só que, assim, até que ponto você pode usar? Sabe? Porque aí a gente entra num contexto de eu tenho ética. Eu tenho Rolex aqui roubado, mas era antes de roubar ser crime. Então eu não preciso, pode ficar comigo. Exatamente. Eu tenho uma paranga de maconha aqui, cara. Aí, não, eu adquiri no passado, né? Base de agora esqueci o nome dessa. Isso daí é base de interinteresse, alguma coisa assim. Que eu não vou lembrar o nome exato agora. Mas é o fruto da árvore envenenada. Exato. Boa. Então é o que eu falo para todo mundo. Só para finalizar essa parte, é o que eu falo para todo mundo. Existem vertentes hoje para você pegar uma base e não falar diretamente com você, mas usar canais e usar recursos para impactar você. Entendeu? Porque aí eu começo a trabalhar você de uma maneira um pouco mais efetiva. Sem ser intrusivo, né? Sem ser. Sem mandar na tua casa, no teu e-mail e tudo mais. A gente está chegando num cenário hoje que... Eu trabalho em publicidade, a gente fala, existe o offline e existe o online. Eu falo que daqui a pouco é tudo online. Porque o que acontece? A tua TV já é Smart TV. Ela não é boazinha. Public Enemy, sei lá, tio. Os nego capitão ela não de é tudo. boazinha. Ela entende o seu comportamento. Exato. Identidade Born. Então o que acontece? Estados Unidos, alguns outros países já tem uma vertente onde eles interpretam o teu comportamento. Então se você tem um comportamento num período da tarde, por exemplo, de assistir TV, eles não vão mandar um produto que não tenha nada a ver com você. Hoje ainda no Brasil isso não existe. Mas existem alguns canais que já falam. Então ele vai mandar um produto da mesma maneira que você recebe no Facebook, que você recebe no Instagram. Isso daí vai ser uma coisa usual, vai ser uma coisa corriqueira pra gente. Que ainda não é. Entendeu? Então estamos chegando num cenário onde os dados vão... É o que eu falo para todo mundo. Compartilhem seus dados com empresas corretas. Porque eu prefiro receber uma informação que faça sentido para mim do que uma informação que não faça. Você acredita bastante no mercado, né, cara? Trabalho com isso, eu tenho que acreditar. Você acredita bastante no mercado. Eu também, cara. Acredito muito. É o único downside disso. Isso, né? porque tem... Se o livre mercado se deixado à revelia, abertamente também, ele começa a apresentar o mesmo tipo de problema que o coletivismo pode vir a apresentar. Ele pode começar a apresentar as mesmas tiranias de mercado. E é claro, isso no sentido de vendas. Como você bem falou, Bruno, o cara pode pegar um dado e Quanto custa, cara, uma base de dados? Só, assim, o mercado informal... Só para botar valor aí no negócio, quanto custa uma base de dados? Assim, um tamanho, mais ou menos, só pra gente ter ideia. Porque a gente não tem... Eu não tenho a mínima, você tem ideia? Eu não tenho a mínima ideia quanto vale curioso, isso. A última vez que eu comprei uma base de dados faz muito tempo, que era para fazer um disparo de e-mail em 2015, algo assim, cara.
Tanto que depois eu nem entrei em relacionamento com isso mais, porque eu falei, não faz sentido nenhum. Então, é por aí. E eu acho que o dado custa... depende, porque as compras eram, na época, feitas assim. Se você vai comprar 100, custa R$7 cada um. Se você vai comprar 1.000, custam R$5 cada um. Se você vai comprar 1 milhão, custa R$2 cada um. Entendeu? Eles vão ganhando na quantidade e diminuindo o preço. Porque aí você consegue ganhar nessa vertente. Mas dá pra fazer um troco, dá pra fazer um troco. Daria. Mas hoje em dia eu prefiro gastar dinheiro com mídia, converter alguma pessoa e ter essa pessoa interessada na minha base do que... E assim, não é cagando regra não, cara. Porque eu sou consumidor também, eu falo, putz, não quero, cara, encheção de saco pra mim e pra ninguém, cara. Então, acho que respeitar os dados e trabalhar com ética, pelo menos sob a perspectiva de... Ética simples, tá? Se me autorizou, eu falo. Não me autorizou, eu nem entro em contato contigo. Decência, né? Decência. Mínimo esperado, né? Você quer não receber mais esse e-mail, você não precisa entrar em 47 páginas de um site em russo. Exato. Perfeito. Boa. Tinha-se no passado a regra de ouro, que era fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem para você. E tinha a chamada regra de prata, que é não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então, já tinha uma métrica. Cara, já vou tinha usar isso bastante nas minhas aulas também. Gostei disso, é interessante. Já tinha isso. Cara, pra gente poder envelopar aqui, já que estamos chegando nos finalmente, Brunão, eu queria colocar um pouco a aplicação disso na medicina. Legal, vamos lá. Eu acho que é uma parte que a gente não falou. Verdade. E a gente pensa muito, né, na questão de alimentar estudos epidemiológicos, agora com a pandemia, até de você conseguir intervir ou não na pandemia, avaliação de perfil de saúde em hospitais. O que você vê do Big Data na medicina aí que você falaria pra gente, cara, isso aqui é forte, esse é o caminho? Tendências, assim, que você vê eu de acho que assim, tendência? do ponto de vista de... Quando a gente fala de dados e informação, é conhecimento, independente da área. Quando a gente está entrando para a medicina, a gente obviamente tem que entender. Então vamos trazer alguns capítulos que eu vou tentar dialogar em cima disso. Traz alguns capítulos do dia a dia de vocês para ver, para tangibilizar também para o lado de dados o dia a dia de vocês. Por exemplo, sei lá, vocês trabalham em algum centro cirúrgico e querem interpretar qual a probabilidade de uma pessoa... Não sei, preciso entender um pouco mais do cenário de vocês. Por exemplo, eu sou um cirurgião, e aí eu marco a cirurgia às 9 da manhã. Perfeito. Só que o centro cirúrgico começa a funcionar às 4 da manhã, porque entrou uma emergência. Oficialmente ele abre às 6. Perfeito. Só que às 4 entrou uma emergência, e aí o cara continuou operando, porque era um caso mais grave, né, e atrasou o início do negócio. Tá. A auxiliar que faz a paramentação, prepara a sala, tal, chegou atrasada. Tá. Então ela teve um atraso para começar o negócio. O médico chegou e faltava o anestesista que não tinha chegado. Então foi gerando um atraso em cadeia. Tá? Então são coisas que não são previsíveis. Perfeito. Né? Ou em tese não são previsíveis. Beleza. Aí eu chego às 9 da manhã, né? Porque eu falei assim, bom, eu vou chegar às 9, 2 horas eu faço essa cirurgia, 11 horas, meio-dia eu chego, almoço para começar a trabalhar à tarde em outra coisa. Tá? Essa sala vai ficar pronta para mim 11 da manhã. Isso, a cirurgia era às 9? Era às 9. Então, assim, esta previsibilidade, né? Ou, assim, por quê? Nós estamos falando de uma sala, né? Um exemplo simples, mas pensa um centro cirúrgico com 12 salas. Então, gostei do desafio. Vamos ver se eu consigo me sair bem aqui. Acho que eu gosto desse desafio. Manda para nós, isso a gente pode trabalhar de uma maneira de Big Data quando a gente começa a interpretar o comportamento. Então, já que a gente está lidando com pessoas, nesse caso, primeiro ponto que você teria que ter o tracking de todas essas pessoas. Um exemplo. Então, se ela atrasar... Todas as cirurgias realizadas... Todas as pessoas envolvidas naquela cirurgia. Naquelas cirurgias, tá. Todas as pessoas realmente envolvidas naquela cirurgia. Por quê? Se você sabe que uma pessoa X vai atrasar aqui e essa informação chega até você, você consegue predizer quanto tempo a mais sua cirurgia vai demorar para depois disso. Se a outra pessoa também for demorar um pouco mais, você consegue predizer. Se você conseguir predizer todas as etapas, você consegue avisar a próxima cirurgia, que seria meio-dia, para o cara falar, ao invés de você chegar 11 horas da manhã, chega a meio-dia, porque a gente, sabe, você consegue começar a trabalhar esse cenário para começar a predizer. Esse é um exemplo. E tem cirurgias maiores e cirurgias menores. Então, talvez tenha a inteligência de, esta sala eu coloco uma cirurgia menor para diminuir o tempo de atraso da produção do dia. Exatamente. Porque quando a gente está lidando com sala de cirurgias, por exemplo,
Fala uma cirurgia e um tempo mais ou menos de... O cirurgião é ele ali, ó. Cara, quem que Não, vai só um fazer? exemplo pra mas então, mas Não, esse, mas esse é um ponto importante, Uma porque assim... esterectomia, vou te dar um exemplo. Tá Uma bom. esterectomia, retirar um útero. Tá. Cara, tem de tempo cirúrgico. Média, não é você. É, Média. Exatamente, E um útero média. normal, não Tempo é? Não é o que cirúrgico. você vê. Num hospital, porque Qual- vai pegar porque o vários que- cirurgiões, mas o vai que- ter uma média de tempo Tá, cirúrgico. uma horinha. Mas o que uma horinha acontece? de tempo cirúrgico. Se você tem um diagnóstico em cima disso, você já sabe mais ou menos, você, Regis, vamos pegar só por você, porque se eu tenho um histórico seu, eu sei que o Regis tem uma média, só você, tá olhando todas as suas cirurgias passadas, Personalizado. personalizado. Eu sei que o Regis demora 60 minutos para realizar uma cirurgia. Aí eu começo a analisar os casos. Falo, quando tem um caso um pouco mais complexo, esses 60 minutos do Regis passa a ser 72 minutos, por exemplo. Tá? Perfeito. E aí você consegue trazer essas informações, gerar um banco de dados e tudo que for acontecendo, se for acontecendo essas etapas de atraso no processo, você consegue predizer em quanto tempo aquela tua cirurgia poderia acontecer num fato a partir do momento que aquela pessoa chegar ou a partir do momento que a última pessoa responsável pela cirurgia chegasse também naquela mesa. Então aquela Entendi. cirurgia que demoraria 72 minutos começando às 9 horas da manhã, ela vai continuar demorando 72 minutos, só que agora ela vai começar às 10 da manhã e você pode conseguir predizer esse comportamento também. Entendi. Por exemplo, assim, então assim, você tem, além de ter essa granulidade, chega inclusive nos atos... Contanto, e ponto importante, contanto que seja tudo mapeado. Não, mas isso assim, é possível dentro de um ambiente possível, controlado, super né, easy. cirúrgico. Mas eu te perguntaria, achei curioso isso, por que ela é Big Data? Por exemplo, por que não é Data? Quer dizer, eu entendo que tem uma questão aí muito fundamental na ideia de predição. Nesse caso é data. Ah, boa, obrigado. Porque quando a gente ouve hoje em dia a gente fala Big Data, né, uma coisa, um overlord, tá lá, e tem intrinsecamente ligado à ideia de predição, a ideia heurística, eu vou prever. É prevenção, né? Entrar na prevenção mesmo. Isso, modelos preditivos. Exatamente. E eu acho engraçado porque isso assumiu uma autoridade, pelo menos no meio médico ainda, que a gente está... Engatinhando. Exato. Eu vou dar um exemplo mais claro. Não sei se você conhece o Watson. Sim. Isso. IBM. Isso, o Watson da IBM. E o Watson vem sendo... Eu não sei, eu não estou acompanhando muito assiduamente, mas a ideia era usar o Watson dentro da radiologia, por exemplo. Perfeito. E faz todo sentido, porque a radiologia é reconhecimento de padrões visuais, né? Reconhecimento de padrões visuais. O dado é visual. E o Watson, ele faz modelos de predição de doença, né, de diagnóstico, estadiamento e predição de evolução clínica dentro de um cenário de radiologia. Perfeito. Então, isso eu entendo como Big Data, porque ele analisa uma Sim. cacetada de coisa. Bom, acho que para ficar mais fácil esse contexto, para a gente falar o que é data e o que é Big Data. Big Data, a gente está falando de veracidade, a informação tem que ser correta. A gente está falando de volume, tem que ser um volume de... A gente está falando petabytes de informações. Caralho. Peta, quantos zeros? Cara, É uma caceta. Mas é depois do qual? contabilizado. É depois do tera? Depois do É gig. depois do tera. É depois do tera. Gigatera, É. peta. veracidade, volume e... Nossa senhora, peraí. Processamento. Velocidade. Velocidade. Não, Tem que processamento. Tem que ser um processamento rápido. Quando a gente estiver falando de Big Data, eu sempre, pelo menos eu vou estar falando, existem hoje 5 vezes do Big Data, 7 vezes, se você pesquisar na internet vai ter 200 vezes daqui a pouco. Demanda em tempo real. Só que demanda, exatamente. Então o que acontece? Se você tem essas 3 informações, a gente está lidando com um cenário de Big Data. No cenário exclusivo dele, eu estou fazendo uma análise... É mais Simples. uma análise, tipo um BI, um Business Intelligence. É isso. Como considerar esse cenário? Entra muito em entender esse perfil de saúde do cliente, por exemplo, num plano de saúde, Legal. ou numa cidade, num Ótimo. município Aí a gente pode específico. falar de Big Data. Plano de saúde. Plano de saúde ele lida com... Ele ganha dinheiro se as pessoas não ficam doentes. Perfeito, prevenção. Exatamente. É o que a gente Estamos falando de prevenção. Quando a gente está lidando num cenário de prevenção, como que o plano de saúde ganha? Você tem que compartilhar essas informações para eles falarem, cara, você é fumante, você tem 30 anos, você não faz esporte, cara. Ele já vai saber, através de todas as informações que ele tem no passado, a probabilidade de você ter um ataque cardíaco, a probabilidade de você ter um câncer no pulmão. Por exemplo, você pegar um público que é tabagista, você vê que seu público ali tem uma porcentagem de tabagista maior do que a média e você fazer uma campanha específica contra o tabagismo para diminuir câncer, hipertensão e nananã, E complicações do tabagismo no geral. complicações do tabagismo. Você consegue fazer.
tudo através do comportamento que ele compartilha com você. E precificar para a operadora e falar assim, olha, puta, se eu diminuir a taxa da minha população de tabagistas de 60 para 40, eu vou ter uma economia de semestralidade de tanto baseado nesse dado, portanto eu vou te cobrar tanto agora baseado naquela entrega. E você vai investir tanto para poder fazer essa campanha acontecer. Isso. Exatamente, porque você está investindo dinheiro, mas você está economizando. Se você está ensinando aquela pessoa a mudar o hábito dela para ela sair de onde ela está predisposta a ir, você ganha dinheiro em relação a isso. Baixa preferência temporal. É o futuro, né? É o futuro. É o futuro. Pessoal, excelente, cara. Foi muito bacana. Elucidativo, né, cara? Elucidativo. Eu sou completo analfabeto. Completo analfabeto. O Bruno é um cara que, além de ser extremamente inteligente, manjar muito de dados e de publicidade, marketing, né? Você vê, ele tem os dois olhares aí. É um cara que, putz, é sensacional, tá no meu coração. Pô, cara, que isso. Obrigado aí vocês. Sempre, cara. Nós vamos encerrar aqui, mas teremos um chorinho, né? chorinho ali. Chorinho, Vai ter né? um chorinho. Siga-nos. Caião, Continue. lembra pra nós ali aquela questão dos botãozinhos, tudo, antes das considerações finais do Bruno, hein? Segue a gente, cara, por favor. A gente tá lá com vários Nós seguidores. estamos saindo da caverna. Se vocês seguirem a gente faz uma fila indiana e vai todo mundo pra fora da caverna. Cara, já estamos... Poxa, genial, é isso, cara, é isso. Vai ter o cara que tá próximo de você e aí troca ideia com ele, cara, né? Toma cerveja, fala dos temas, pede pra ele seguir a gente, cara, Venham nos visitar. Sejam nossos embaixadores, cara, porque a gente precisa disso, é muito legal poder conversar com pessoas e discutir, né, os temas, os episódios. Cara, isso é muito legal. A gente já está com um volume grande de episódios, então é muito legal. Às vezes as pessoas vêm conversar, puta, eu vi aquele lá e tal. Então, isso é o que a gente mais gosta de fazer, né, Reginho? Pô, cara, então, é a assim, felicidade semanal ali, né, cara? Isso aí. E @Beyond the Cave, PDC, galera, Insta, YouTube, tudo. Bruninho, muito obrigado, cara. Pô, gente, obrigado aí pela oportunidade. Te amo cara. de paixão, Também irmão. te amo. Você é meu amigo A gente termina assim, né? A gente termina só no amor. Muito bom. Há tanto tempo, velho. Exato, cara. Eu fico feliz. Primeiro, eu acompanho o projeto de vocês desde o começo. E para mim, primeiro, eu acho um projeto incrível. E participar desse projeto com vocês, para poder falar um pouquinho de Big Data, de inteligência, de dados, porra, é do caralho, velho. Tamo junto. Fala pra gente do Datalogando aí. Como que Cara, o é? Datalogando, @ Datalogando. Um nome simples, né? Até falar de dados, Datalogando. E, cara, eu criei justamente para democratizar as informações sobre dado e tangibilizar esse conhecimento para mais pessoas. Porque dados pode parecer difícil, mas não é. Tá no YouTube, é Tá isso no aí? YouTube, tá no Instagram, TikTok, tá em tudo. Tá. TikTok, você aparece de biquíni também, não? De biquíni, você vai ver de biquíni lá, cara. Agora sim. Ele só se interessou por essa parte. Careca de biquíni, cara. Careca onde, cara? A Irlanda agradece que você veio pra cá. Brincadeira. Pessoal, boa noite, Caio. Boa noite, Camara. Boa noite, Bruno. Boa noite. Muito obrigado. Valeu, Brunão. Até Obrigado. a próxima, galera. Até mais. Uau! Não sei pra onde eu olho.